Um minutinho. Olá, boa noite, meus amigos do Jornal do Castelo. Estamos iniciando mais uma edição de Conexão Campinas. Conexão Campinas é uma live especial, feita para pessoas de bom gosto e inteligentes, como vocês que vão nos acompanhar. Aqui nós discutimos temas das diversas áreas que são de interesse da nossa cidade. E é exatamente isso que a nossa live de hoje vai tratar: assuntos de diversas áreas. O cronograma está mantido e as obras para a reforma do Centro de Convivência Cultural de Campinas Carlos Gomes estão em andamento. Também vamos falar sobre a campanha de vacinação aqui em Campinas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, aqui na Terrinha já foram vacinadas mais de 57 mil pessoas. Esse total representa pouco mais de 5% da população. Por enquanto, agendamento para vacina somente para idosos com idade acima de 85 anos. Conexão Campinas de hoje também vai comentar sobre a prisão de um deputado que passou dos limites atacando o STF. A Câmara dos Deputados manteve agora há pouco a prisão do deputado. Foram 364 favoráveis à manutenção da prisão, 107 a mais do que o necessário. Enquanto isso, Campinas se prepara para receber amanhã o presidente da República. Jair Bolsonaro vai participar da tradicional passagem pelo portão da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que será feita pela primeira vez pelos selecionados da turma de 2021. Nossa live de hoje tem um convidado especial, o jornalista Josué de Menezes. Boa noite, Josué, seja bem-vindo à Conexão Campinas. Boa noite, Clóvis, boa noite, Donizete, uma satisfação estar com vocês aqui, viu? Boa noite, Josué, tudo bem com você? Muito bom. Estamos aí, né, remando, superando aí esses momentos, né, de pandemia, mas estou bem, graças a Deus. Tá bem, tá bom, né? Isso é, tá bom, tá bem, tá bom. E tá muito assustado com a situação ainda ou já deu para normalizar um pouquinho? Eu estou tranquilo, viu, Doni? Estou tranquilo porque, assim mesmo profissionalmente, como eu já estava me preparando para trabalhar virtualmente, né, no mundo digital, então tá numa fase produtiva, boa, tranquilo. Mas, assim, a gente fica apreensivo de ver a situação, né? Assim, tanta desinformação, né? Esse tipo de... assim, afeta um pouco a gente, né? As pessoas, né, ao redor. Então, a gente fica apreensivo, né, com a situação, principalmente agora, com essas novas ondas, né? Então, mas estamos bem. Isso aí. Beleza. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Josué. Nós abordamos aí, Donizete, na nossa live, na nossa abertura, a visita que fará amanhã o presidente Jair Bolsonaro a Campinas. Aqui na Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas existe uma tradicional cerimônia que é a passagem pela primeira vez. Então, os alunos já estão lá, foram selecionados e, oficialmente, eles passam a ser alunos, cadetes dessa turma, quando eles fazem essa passagem. Esse é o ritual tradicional. Quando eles entram pela primeira vez, essa é uma coisa muito legal, ali com a presença dos familiares. Claro que esse ano vai ser uma coisa mais contida, uma coisa mais restrita, e o Jornal do Castelo, há muitos anos, ele acompanha esse ritual, acompanha essa passagem, porque ele está aqui dentro da nossa área de abrangência, do nosso jornal impresso, do jornal físico, né? Então a gente acompanha, é uma coisa assim muito legal, uma coisa emocionante. Depois lá a formatura na Praça Cidade de Campinas, no interior da Escola de Cadetes, da Escola Preparatória de Cadetes. E amanhã, o que foi curioso, Josué, aqui a gente não é nem a favor nem contra, mas a gente sentiu a mobilização rápida quando foi informado que o presidente participaria, como ele já estudou aqui na Escola Preparatória de Cadetes, aqui no Jardim Chapadão, que é a porta de entrada para os oficiais da Escola de Cadetes, a única porta de entrada. Houve uma mobilização muito grande através dos grupos de internet, das redes sociais,
no sentido de dar apoio, de mobilizar, de as pessoas levarem. Como eu moro aqui, frequento e fiz caminhada hoje à tarde, foi uma coisa muito curiosa que chamou a atenção. Então, é esperado, provavelmente, um público muito grande amanhã na frente da Escola Preparatória de Cadetes. Não sei se é a favor ou contra, acho que a maioria é favorável, mas sempre tem a favor ou contra. Isso faz parte da democracia, não é, Josué? Isso, o presidente Bolsonaro, ele é pop, né? Ele é pop, ele tem mobilizado assim, muita gente, né, justamente criando esse contraponto, né, com a política mais tradicional, né, que a gente estava vivendo há muitos anos, né? Então ele criou essa disruptura. Então é natural realmente que as pessoas deem esse apoio, né? E a gente está vivendo um momento assim de paixões, né? Então, e como tem essa pegada, vamos dizer, mais nacionalista, né? De resgate de valores, então existe aí um clamor social muito grande, né? Então, a gente está vivendo, um momento histórico, né? De intenso, né? Um momento bem intenso. Eu estou procurando assim, evitar realmente entrar em confrontos e estou bem light com relação a isso. Mas a gente, como jornalista, nós observamos, como nós conhecemos mais profundamente, né, como é a vida política, como que é o que acontece nos bastidores, né? Então a gente tem um olhar, o jornalista tem um olhar um pouco mais, vamos dizer, não vou falar que é isento, né? Mas um pouco mais de observação, né? Análise, de análise. Então, como é que você vê essa mobilização, Donizete? Eu acho que eu estou com o Josué nesse comentário, que é bem isso. Uma coisa que eu acho interessante, que, embora existam pessoas contra e a favor, tem toda essa polaridade política hoje, né? Que ou você é bolsonarista ou você é contra. Então, é uma coisa assim muito, muito infantil até, uma maneira infantil de ver a política, né? Ou ver um país, né? A questão do nosso país está muito dividido nessa polaridade. Porque entre 8 e 80 tem muita coisa ainda aí, né, nesse cálculo. Uma coisa que eu acho assim, importante da gente analisar é que, seja como for, se a pessoa é contra ou a favor, não interessa muito. O Bolsonaro é o presidente do país. Acabou, é uma autoridade, né? E, claro, que aí, como o Josué colocou mesmo, a gente tem que analisar, ver os prós e os contras, claro, levantar como jornalista, né, as diversas possibilidades que que a nossa sociedade tem para enfrentar este momento político que estamos vivendo, e pronto, né? Não tem nada que entrar em confronto, não tem nada que xingar, que baixar o nível, né, da política, que já está tão baixa, e ainda, de uma certa forma, a população acaba entrando nesse ritmo também. Então, acho que é uma coisa analisar de uma maneira bem light mesmo, bem tranquila, e, para mim, eu acho que para a população de Campinas, de modo geral, o presidente é muito bem-vindo, e que bom que prestigia a nossa cidade. Desculpa, Josué, a gente acabou entrando aqui já no comentário e eu esqueci, foi uma falha minha. Conta pra gente um pouquinho quem é o Josué de Menezes, há quanto tempo você atua na área, conta um pouquinho da gente, porque falar de nós aqui, eu e Donizete, como a gente sempre enfatiza, nós não somos especialistas em nada, mas gostamos de dar palpite em tudo. Quem é o Josué de Menezes? Conta um pouquinho para a nossa audiência. Esse programa, essa live, ela vai ficar postada no canal do YouTube do Jornal do Castelo, então conta para a gente quem é o Josué de Menezes. Bom, quem é o Josué de Menezes? Eu sou jornalista, né, profissionalmente, tenho minha formação nessa área de comunicação, né, e atualmente eu me formei depois em gestão de projetos, né, ocupei alguns cargos no poder público também, e atualmente eu estou muito focado aí nessa questão de startups, inovação, né, tenho uma startup, né, Bairros Inteligentes, e presto serviço nessa área também de marketing digital, né? Então, assim, profissionalmente, o Josué de Menezes é
jornalista e gestor de projetos. Ô Josué, e você conseguiu adaptar 100% a sua atividade, os seus trabalhos durante esse período de pandemia? Como é que foi esse processo? Você já vinha migrando para o home office? Como que isso aconteceu? Isso. A prestação de serviço, praticamente nessa área que eu atuo, ela se dá home office mesmo, né? Porque normalmente quando você trabalha com equipe de marketing digital, né, você vai especializando em algumas áreas, né? E aí você passa a fazer parte de alguns times de projetos, né? E também tem uma startup, né, que eu estou mais à frente da parte comercial, que chama Drive for Life, que é um curso online, mas é B2B, né? Então eu presto serviço nessa startup, eu sou responsável pela parte comercial, então minha atividade profissional hoje, ela se dá totalmente pela internet. Então vamos fazer um merchandising aí desse curso. Esse curso é destinado a quem? Quem deve participar? Para quem que vocês oferecem? Esse curso é mais para empresas de grande porte que têm frotas, né, frotas leves, né? Então, ele foi patrocinado pelo Instituto Renault e Michelin, é um time, a TSO Brasil é uma empresa que atende o mercado automotivo, né? É a maior empresa da América Latina nesse mercado de lançamentos, né? E aí tem essa startup, Drive for Life, que atua, é B2B, então eu trabalho mais com grandes empresas que têm essa demanda de reciclagem, né, de boas práticas de direção segura. Né? Então, aí é um curso, então você tem empresas que tem a telemetria, né, que faz o acompanhamento, e tem uma ferramenta para poder colocar os motoristas em dia com esse assunto. Né? Bacana, muito interessante. O Donizete, nós fizemos aqui, Josué, uma live, eu e Donizete, com a secretária de Cultura, a senhora Sandra Cios, a professora doutora Sandra Cios, e ela havia nos prometido que assim que tivesse as informações e as imagens lá das obras do Centro de Convivência, e ela cumpriu, ela passou para a gente hoje em primeira mão, logo cedinho, ontem, logo depois que foram feitas as imagens, ela nos enviou, viu, Donizete, cumprindo o que havia prometido. E eu queria saber a opinião do Donizete e do Josué a respeito dessa peça importante, desse equipamento importante para a cultura da cidade, que é o Centro de Convivência Cultural. Então, as obras estão caminhando, as obras estão assim, não estão aceleradas, mas também não estão muito fora do cronograma. Elas estão dentro. Eu queria saber como que vocês veem, com que expectativa vocês aguardam a reabertura do Centro de Convivência Cultural. Donizete, você primeiro, depois nosso convidado de hoje. Ok. Bom, eu queria também, antes de entrar nesse assunto, falar um pouquinho do Josué, que eu conheci o Josué lá na PUC de Campinas, né? Ele também é de lá, da PUC, e passou lá por pouco tempo? Oi? Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. 84, acho que eu saí, né? Acho que eu sou da turma de 84. Você é da turma de 84, né? Então, você é um ano depois da gente, né, Cláudio? Ele é novinho, 2 anos depois da gente. O nosso foi de 79 a 82. Na nossa época, Josué, ainda era comunicação social com opção por jornalismo. Isso mesmo. Mas ele também pegou essa área, né? Passou lá pela assessoria de imprensa da universidade, né, onde eu trabalhava lá. Não sei se você chegou a fazer estágio lá. José, fiz sim. Não, fez, né? Um tempo, né? Fez estágio lá. Eu estava lá na assessoria também, e eu lembro de ter conhecido o José nessa época, né? Já era um rapazinho metido à besta, né? Aí correndo realmente atrás do objetivo. E isso acabou nos ligando de uma certa maneira, né? Muito, muito forte, tivemos uma ligação muito forte de amizade e tudo mais, justamente pela obstinação que ele sempre teve, né? Eu acho isso muito legal numa pessoa recém-formada na época e que continua até agora, né? Embora seja de cabelo branco, mas nós já temos cabelo branco desde bem antes, né? E o Clóvis também tem, mas ele pinta. Você sabia disso? Que calúnia. Não quer revelar, não, mas ele pinta, cara.
O meu público mais próximo sabe que é mentira isso. Isso é calúnia, é intriga da oposição. Quando ele vai jogar bola, assim, geralmente quando está muito calor, o pessoal já pede para ele parar um pouco, começa a escorrer aquela tinta preta. Assim, né? É um perigo. Mas falando um pouco de cultura do Centro de Convivência, da cultura de Campinas, né? Eu vi assim com bons olhos, a gente conversou, né? Nós tivemos uma live realmente com a secretária atual, né, da Cultura, a Sandra Ciossi, e eu fiquei assim realmente enamorado, né? Mas não posso falar isso dela, que ela é casada, né? Mas enamorado pelas ideias, né, dela e tal, pela simplicidade até com que ela conversou com a gente, com que ela colocou os planos, o fato dela estar recém-chegada também, numa pandemia, numa situação difícil, então há necessidade de muitos estudos ainda, mas você vê que é uma pessoa da área, isso é muito importante, né? Ela veio de uma família circense, né? Então, ela é uma pessoa da área, ela é uma pessoa que já atua, é professora nas artes também. Então, isso dá um certo alento para a gente, né? A gente começa a se sentir um pouco mais seguro para poder trabalhar em cultura. E vamos torcer, obviamente, para que ela tenha uma excelente gestão e isso tudo vai contribuir para o desenvolvimento cultural da cidade. E um dos trabalhos que ela citou e que nós conversamos com ela foi justamente essa reforma do Centro de Convivência Cultural e os teatros de Campinas de uma maneira geral, né? E ela está levando a sério, claro, ainda bem, né? Esse projeto de reforma vai continuar, ele está dentro do cronograma, segundo ela, né? E vai continuar, e nós esperamos que em breve a gente tenha aí o Centro de Convivência reformado e pronto para receber espetáculos não só aqui de Campinas, como de toda a região, e também de São Paulo, Rio de Janeiro, como sempre tivemos, né, esses espetáculos. E que isso aconteça tudo pós-pandemia, que espero que termine logo. O Josué, o setor de cultura foi um dos mais atingidos, é um dos mais atingidos, um dos últimos a voltar, a ganhar um fôlego aí para retomar as atividades. Como é que você vê essa perspectiva, não só do teatro, mas como uma retomada da cultura de uma maneira geral? Então, eu acho assim, principalmente o Centro de Convivência Cultural aqui em Campinas, né, é um equipamento assim, ícone, né? É um dos equipamentos mais simbólicos que a cidade tem, né? E nós já vivemos assim, que a gente, quando analisa um equipamento desse, a gente analisa todo o ecossistema, toda a agenda cultural da cidade, que não só dos grandes shows, mas também existe uma busca, uma mobilização da classe cultural para poder ocupar essa agenda, né, e as agendas, né, desses espaços, desses teatros, né? E isso também impacta toda a economia, né, do ecossistema dos bairros, né? A gente está com um trabalho de bairros inteligentes que também tem esse viés, né, cultural, né, que a gente fala da economia criativa, né? Então é uma área que gera muito trabalho e renda, né? E agora a gente está, uma das coisas que a gente está apreensivo realmente é para realmente ter um virar as páginas aí dessa pandemia, né? Ainda a gente não tem as informações tão consolidadas, né, de até quando que vai isso, né? Porque tem as mutações e tudo mais. Mas a classe cultural, ela também busca se reinventar dentro dessa condição que nós estamos vivendo. Você vê que as produções ainda continuam virtualmente, mas não é a mesma coisa. Então, a classe cultural depende muito, muito dessa retomada, realmente, de uma sinalização mais efetiva, né, de retomada. E nós não estamos encontrando isso, não tem um cenário ainda claro de quando isso irá acontecer. Então, é um cenário, né? É isso. O Donizete, o Josué ele mencionou aí a questão da programação cultural, esse alento todo que a gente tem agora, mas ali existe também, além desse ícone que é o Centro de Convivência, como ele frisou bem,
a questão da recuperação do espaço físico e de todo o entorno, né? Tanto do Teatro Otávio Burnier interno, como o Teatro de Arena, e todo o entorno do centro de convivência, que é um espaço maravilhoso da cidade, não é, Donizete? É um cartão postal da cidade, né? A Campinas é conhecida como uma cidade cultural, né? Nós temos como cartão postal aí o centro de convivência também, né? Nós temos vários cartões postais que estão, de uma certa forma, assim, sendo menosprezados pelo poder público, infelizmente, né? Não só agora por essa questão da pandemia, mas antes disso. A gente tem aí também o Parque Ecológico de Campinas, está abandonado, né? Um espaço excelente, extraordinário. Num período, eu desenvolvi um projeto lá, nós criamos o Teatro de Bolso, né? Um teatrinho pequenininho lá na velha Tuia, ou na Tuia. Mas, Donizete, desculpa te interromper, mas lá no Parque Ecológico, lá não tem um teatro de ópera maravilhoso, grande, bonito, funcionando? Olha, tem um espaço lá que era destinado ao teatro de ópera, né? Há um espaço, um centro de convivência lá, na verdade um teatro aberto, e lá seria construído um teatro de ópera. Pelo que eu fiquei sabendo, essa verba destinada ao teatro de ópera foi alocada, né, para a reforma do convivência, reforma do centro de convivência. Então, essa verba que seria para o teatro de ópera vai para o centro de convivência, está sendo utilizado lá na reforma do centro de convivência. Eu, sinceramente, não sou economista, né? A gente é mais artista que economista, mas eu apostaria para mim e eu construiria o teatro de ópera. E o centro de convivência tentaria conseguir outra verba para ele, né? Mas não simplesmente desistir do teatro de ópera. O Parque Ecológico, ele ficou abandonado e continua abandonado até hoje. No período em que eu arregacei as mangas e corri atrás para a gente fazer com que aquele espaço fosse respeitado, né? Eu conversei na época com o governador Fleury, que ele era o governador do estado, e eu consegui a verba para a gente trabalhar o teatro, principalmente lá, e um projeto de árvores, né? A gente havia plantando árvores, as crianças plantariam árvores. E escrevi uma peça de teatro chamada Clubinho da Natureza, que justamente a gente estreou lá, que era a ideia de fazer a apresentação do Clubinho da Natureza, e a história do Clubinho da Natureza falava, obviamente, sobre ecologia, sobre árvores e tudo mais, e dentro da proposta do teatro, as crianças saíam de lá, então, com algumas sementes, e iam plantar árvores ali no próprio Parque Ecológico, ou seja, a população, a gente ensinando as crianças a preservação da natureza, a preservação do Parque Ecológico. Mas tudo isso foi por água abaixo, né? A gente trabalhou, conseguimos a verba, conseguimos montar o teatro lá na Tulha, pequenininho, um teatro bem modesto, acho que cabiam ali umas 40, 50 pessoas, mas bem interessante, que as crianças puderam assistir, participar. Montei um espetáculo chamado Peter Pan, uma aventura ecológica. Então, foi a adaptação do Peter Pan para essa aventura ecológica, a gente trabalhar o Parque Ecológico também, né? Então, foi feito assim, todo um trabalho, mas que depois não teve sequência, né? Infelizmente, parou tudo e o Parque Ecológico hoje volta ao que era antes do abandonado. Havia um restaurante muito bonito, lá foi montado um restaurante, acho que muitos de vocês devem conhecer, frequentaram. O restaurante está lá ainda, o barracão do restaurante. Havia outros espaços muito, muito legais. Ainda hoje dá para a gente dar um passeio lá, andar de bicicleta, qualquer coisa do tipo, ainda dá para fazer. Mas a gente sabe que não tem uma estrutura legal, não tem nenhum vendedor de cachorro-quente lá para você poder dizer que você está tendo uma área de lazer, né? Infelizmente está abandonado, está tendo uma feira orgânica todo sábado lá, quem quiser ir é interessante, né? Uma feira orgânica muito boa, mas só, quer dizer, não vejo assim grandes coisas acontecendo lá. Infelizmente, esse tipo de extrato, né, com a cultura é muito comum na nossa cidade.
Ô Josué, nós abordamos aqui a questão da programação cultural, da revitalização, e aqui nós vivemos um momento muito crítico com relação ao comportamental. Nós discutimos aqui já algumas vezes, e eu queria saber a sua opinião. O jornalista, geralmente, ele tem uma percepção, o profissional da área de comunicação, ele tem uma percepção a respeito do comportamento das pessoas, ele observa bastante, ele analisa bastante. A gente vai completar, dia 23 de março, um ano de quarentena. Isso é uma coisa totalmente excepcional que castiga o emocional de todo mundo. Como é que você sente hoje o emocional das pessoas com as quais você observa, você se relaciona direto ou indiretamente? Como é que você vê o comportamental das pessoas hoje de uma maneira geral? A gente tem que tomar muito cuidado com a saúde mental, né? Realmente está tendo um impacto muito grande aí no número de separações, né? Tem um impacto de conflitos, né? Dentro dos lares, né? E aí essa coisa também das crianças, né? Viverem esse impacto de não poder ir para a escola. Então, assim, realmente é um momento que temos que tomar muito cuidado, né? Com o que nós nos conectamos, né? No sentido de buscar realmente uma sanidade mental, né? Buscar uma tranquilidade mental, né? Então, eu estou observando isso, observo que as pessoas estão mais tensas, mais apreensivas, e é natural, né? A situação da informação, né? O conflito, né, de não ter informações tão claras, né, muito desconexas, né, sem umas referências tão seguras, né, com relação existe uma polarização muito grande, e isso aí causa a gente que fica buscando, né, a gente é treinado, né, o jornalista é treinado para buscar a informação, a verdade, e realmente é uma situação muito séria, muito séria. Eu estou conversando. Diga. Ô Josué, como é que, com relação, você falou aí, buscar informação, de saber ouvir os lados e tentar buscar informação que dê segurança a gente para cá ou para lá, como é que você vê, de uma maneira geral, o comportamento da mídia, principalmente da grande mídia, na cobertura dessa pandemia, ao longo dessa pandemia? O comportamento dela tem sido razoavelmente positivo, ela tem exagerado, ela tem sido muito sensacionalista, ideológica. No seu olhar, qual é o comportamento hoje da mídia? Então, eu tenho um olhar, assim, pessoalmente, né, eu vejo que tem um fenômeno, eu até falei com o Donizete, né, sinestésico, usei a palavra de sinestesia, né, eu vejo que tem um pouco tem esse tempero sinestésico. Eu acho que a coisa fizeram uma coisa maior do que a própria coisa né, no meu entendimento. Posso estar enganado, mas você observa assim, o tanto de mendigo que tem na rua, né? Tenho observado algumas pessoas, moradores de rua, né? E estão resistindo. Muitas pessoas estão, né? Então você percebe que eu acredito uma coisa sinestésica, porque o que fizeram, né? A informação, o que venderam para nós, né, no início, principalmente, da pandemia, e toda aquela questão, eu acho que foi um exagero. Né, eu acho que gerou, né, esse estágio que nós estamos hoje. Né, muita desinformação, e até hoje, né, eu tenho conversado com um amigo, que ele é da BBC de Londres, já cobriu 4 guerras, Francisco Magaldi. Inclusive, eu acho que valeria a pena uma entrevista com ele. Ele tem levantado muita informação e a gente tem conversado e ele levanta muitas dúvidas. Para você ter uma ideia, até hoje não foi, segundo ele falou para mim, eu acredito que não foi isolado o vírus do coronavírus. Né? Então existe assim uma desinformação. Ele levantou 12 pontos, né? 12 pontos de indagações que até hoje não tem uma resposta precisa, científica. Então, pelo que eu tenho observado,
é necessário um trabalho jornalístico de investigação isento, sério, para poder trazer as respostas de uma maneira mais clara. Isso daí eu não estou assim sentindo que exista esse trabalho. Existe muita desinformação, e geração de pânico, né? Isso eu tenho observado isso. É uma coisa muito séria, né, Josué? A gente sabe da gravidade da doença, mas, assim, como você disse, há muitas interrogações, né? Porque veja você, nós tivemos lá, você vai fazer um resultado, um exame pode dar um falso positivo ou pode dar um falso negativo. Bom, então, agora você é falso positivo, agora você vai tomar vacina, que ela pode te proteger ou pode não te proteger. Tem um aspecto positivo que ela vai diminuir, vai atenuar uma eventual contaminação através do coronavírus. Então, ou seja, são muitas... então você vai tomar uma vacina, agora eu estou vacinado, eu posso sair? Não, você tomou a vacina, mas não pode sair. Mas então, peraí, então eu já não posso usar máscara? Mas não, você precisa usar máscara. Mas então por que me serviu a vacina? É para diminuir um pouquinho. Então, ou seja, uma série de coisas, uma série de informações mal trabalhadas, às vezes exageradas, às vezes não, que acabam confundindo um pouco, né? O ritmo da vacinação em Campinas, Donizete, está te agradando? Vai demorar muito para chegar na sua faixa? Eu acho que vai, né? Vai demorar, porque na nossa faixa, né? Fica na sua faixa. Na nossa faixa vai demorar um pouco. Tá vacinando o pessoal de 85 anos, né? Até chegar nos 65 vai levar um tempinho ainda, né? Que é a sua idade, né, Clóvis? Mas assim, agradando não está. Eu acho que vocês estão comentando, vocês dois comentaram, é muito grave essa desinformação, né? Nós estamos nadando aí num mar revolto, né? E sem salva-vidas, na verdade. Cada um por si, cada um que se vire. A verdade é bem essa, infelizmente é isso. Há uma orientação, essa orientação não muda, né? Que é o distanciamento social, higiene, lavar as mãos e usar máscara, né? São esses três, esse triângulo fatídico aí que as pessoas têm que manter, né? E só, na verdade. Aí surgiu a ideia da vacina, todo mundo assim aplaudiu, excelente, graças a Deus chegou a vacina, mas não chegou, né? Chegou, mas não chegou, né? Não chegou para todo mundo, né? Aí o problema maior, não só o problema mundial, claro, o problema da pandemia é mundial, mas o problema nosso aqui, tupiniquim, o problema no Brasil, né? Que além do problema da pandemia, nós temos um problema político, né? Econômico, enfim, tá uma confusão danada que ninguém sabe mais quem manda no quê, né? A gente teve agora a questão, a gente vai entrar talvez nesse assunto, sobre a questão da prisão do deputado federal que andou falando coisas demais e tudo mais, mas foi uma prisão em flagrante, que não existe esse flagrante, né? Na verdade, assim, juridicamente, parece que não se consegue comprovar isso. De repente, a gente não sabe mais quem manda no país, se é o presidente, se é o STF, se é senador, se é deputado, quem é? De repente, um governador de São Paulo, assim, alça voo maiores que o do presidente e briga com o presidente briga com a rede de televisão, que a rede de televisão procura não informar coisas positivas que tenham. O governo pode ser totalmente negativo, quanto a Rede Globo procura mostrar, né? Eu acho que tem coisas positivas, a gente não fica sabendo, porque o presidente também não fala em rede nacional, né? Não existe isso. Desde que assumiu a presidência, nunca vi, não teve nenhuma fala do presidente oficial em rede nacional para que pudesse realmente botar os pingos nos is, né? Melhor informar, olha, a coisa está caminhando assim, estamos fazendo isso, enfim, não existe. Aí muda ministro toda hora, aí cai ministro da Saúde, cai ministro da Justiça, sabe, está um caldo, uma confusão, um mar revolto, né? Especialmente no nosso país. Claro que no mundo todo essa confusão está acontecendo, mas eu acho que um agravante nosso aqui é justamente essa desinformação. Mas desinformação por quê? Porque não existe realmente informação. Não é que os jornalistas
não estão querendo divulgar coisas boas. Não existe, quer dizer, você não sabe para que lado você corre. Eu achei interessante o Magaldi, né, esse é meu amigo, ele listou 12 itens, ele está fazendo um trabalho jornalístico, né? Mas ele não é da frente das câmeras, ele é mais um produtor, né? Ele acompanhou o Papa, cobriu guerras, né? Tem um histórico bem... Ele mora aqui em Campinas, né? Mas ele fica mais em Brasília. E ele fez um compêndio, está levantando informações e ele está buscando aí encontrar um espaço para poder estar produzindo algo mais nesse sentido mesmo, de esclarecimento maior, né? Então, eu vejo que tem aí um espaço para o jornalista, para a ciência da informação, né?